Hoje eu gostaria de falar sobre 5 coisas que impedem o aprendizado, 5 coisas que nos impedem de aprender, seja uma língua estrangeira ou qualquer outra matéria, qualquer outra disciplina, tá legal? Então eu vou abordar aqui 5 pontos, é claro que existem muito mais do que 5, mas esses 5 eu identifiquei como grandes inimigos de alguém que quer aprender e que são extremamente impedidos por esses aspectos. E o primeiro é a questão do complexo de inferioridade. A gente que dá aula particular, né? Eu, por exemplo, já dei aula particular algumas vezes e eu percebo muito as pessoas tendo muito complexo. Quando elas veem alguma disciplina, alguma matéria que elas não têm tanta aptidão, né, elas não têm tanta habilidade, elas começam a se autodenominar como burras, né? Então é muito comum eu chegava para dar aula e a pessoa falava, a primeira coisa que ela falava é, ó, tenha paciência comigo, porque eu sou uma pessoa muito burra. E aí eu já quebrava isso logo de cara. Por quê? A gente tem que entender que ninguém é burro. Burrice não existe, tá? O que existe são pessoas diferentes com aptidões diferentes. Então eu tenho aptidão para humanas, fulano tem aptidão para exatas, ciclano tem aptidão para áreas manuais, a área artística, enfim. Cada um tem os seus pontos fracos e seus pontos fortes. Cada um se identifica com uma área do saber diferente. Então não quer dizer que por eu não ter aptidão nenhuma com exatas, com matemática, com física, que eu sou uma pessoa burra, não. Eu não me identifico com essa área, mas isso não quer dizer que eu tenho que me acomodar. Isso eu não gosto, então não quero nem saber. Isso eu sou boa e vou ficar só com isso. Todo mundo tem condição de aprimorar um ponto forte, mas também tem a partir de técnicas, a partir de força de vontade, até do estudo mesmo, de derrubar alguns entraves, de superar também os pontos fracos e também conseguir aprender, adquirir conhecimento nessas áreas com menos aptidão. Tá legal? Então, o complexo de inferioridade, né, ele tem sido um grande inimigo. Toda vez que a gente vê uma matéria, uma língua estrangeira e a gente acha que não consegue, né, que é muito difícil, aí já começa a se colocar muito para baixo e isso é muito ruim, né? A gente deve ter realmente autoestima para poder aprender, né? Eu dou aula de espanhol particular. Agora no momento eu não tô dando, mas eu já dei algumas vezes aula. E as pessoas falavam, mas eu não sei nem o português, imagina o espanhol. A gente também escuta muito isso, né? Então são discursos que a gente vê claramente uma baixa autoestima e isso com certeza a gente deve quebrar e a gente deve falar, não, eu vou conseguir, eu não tenho aptidão, mas eu vou me esforçar, eu vou aprender e tudo mais. O segundo ponto é timidez, que provavelmente é uma das consequências, né, tá ali juntinha com a baixa autoestima. E a timidez numa língua estrangeira, por exemplo, ela interfere muito, porque a pessoa, para ela de fato aprender as 4 habilidades, ler, escrever, falar, compreensão auditiva, né? Ela tem que praticar, ela tem que treinar. Então, se a pessoa ela tem vergonha de perguntar, se ela tem vergonha de ler um texto, se ela tem vergonha de falar no idioma estrangeiro, né? Então, ela nunca vai conseguir aprender, porque ela não vai estar praticando. E qualquer outra matéria, é importante a gente quebrar essa timidez, porque todo mundo é tímido, né? Eu mesma sou muito, muito tímida mesmo. E cada pessoa tem um nível diferente de timidez. Tem gente que tem um nível de timidez menor e tem gente que tem um nível de timidez, né, que ele domina completamente a pessoa a ponto dela não conseguir se comunicar, dela não conseguir se expressar, né, disso privar ela completamente, ela fica completamente travada, né, e isso é muito ruim. Então a timidez também interfere muito no processo de aprendizagem, tanto de tirar dúvidas quanto de praticar. O terceiro ponto é a preguiça, né? Muitas das vezes a gente não aprende alguma coisa, a gente não faz nem mesmo um trabalho porque tá com preguiça, né? E a preguiça ela faz a gente adiar, né? A famosa procrastinação.
E muitas das vezes seria tão mais fácil a gente sentar e falar, não, vou fazer isso logo. E aí quando você vê, foi super bom, você fez aquilo rápido, você estudou e você conseguiu entender, né? E não foi tão ruim assim. E aí também, aliado à preguiça, tem a questão da indisposição mental, né? Então, por exemplo, na aula, às vezes acontecia muito isso comigo, né? Principalmente na aula de matemática, que eu sempre fui péssima em matemática. Então, assim, eu já achava que eu não ia aprender aquilo mesmo, que eu não estava entendendo nada. Então, a minha mente voava, eu não prestava atenção na explicação, porque eu já sabia, né? Eu já entendi assim, eu não vou entender, não tô entendendo nada. Então, a minha mente, ela já estava indisciplinada para aquilo, ela já estava indisposta para aquilo ali, entendeu? Então, é importante a gente quebrar também essa indisposição mental, né? Essas distrações ao redor, né? Tudo aquilo que vem atrapalhar a gente de se concentrar. E o quinto ponto também é a falta de disciplina, né? Quando a gente quer aprender alguma matéria, principalmente matérias que a gente tenha uma certa dificuldade, ou uma matéria que a gente precise para fazer uma prova, algo do tipo, né? Daquele conhecimento ali a curto prazo. Então é importante a gente fazer uma programação de estudo e revisão. É importante a gente ter regularmente ali um encontro com aquela matéria, com aquele material, para realmente poder fazer a memória de longo prazo ser ativada. Porque se você tem uma disciplina uma vez na semana durante 1 hora, um tempo, vamos dizer, de 50 minutos, ou até mesmo 2 tempos, mas você só vê aquela disciplina naquele dia da semana durante aquela 1 hora. Você não estuda regularmente, você não se programa para revisar a matéria. Na outra semana você já esqueceu tudo que você aprendeu, ela não fica na sua memória. Então tem que se programar para revisar, né? Principalmente prova, né? Não pode deixar para estudar na véspera da prova, né? Tem que já ir. Eu sei que isso é muito difícil, inclusive para mim mesmo. Mas o ideal é a gente ter essa disciplina, tá bom? Então esses foram os 5 pontos, né, que eu queria abordar hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.